Olá, meus amigos e minhas amigas. Deixe-me te fazer uma única pergunta. Quanto é 1 mais 1? Matemática simples. Quanto é 1 mais 1? Por certo que é 2. Agora veja que curioso, que interessante. Vamos aplicar esta mesma matemática ao Criador. Aí, veja exatamente qual é o resultado desta equação. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Repito, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Agora veja, exatamente esta mesma descrição através do livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 6 e 8, aonde diz o apóstolo Paulo: mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo do alto. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Como assim? A palavra está junto do homem? Mas no princípio, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Se a palavra está junto de nós, não há como fugir, não há como negar que o ser humano é Deus em manifestação. Pois, assim como no princípio a palavra estava com Deus, a palavra se encontra no homem. Pois aqui estão os pensamentos. A imaginação é a palavra de Deus, que se encontra no homem. Prova disto é que no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, disse Cristo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. As palavras, os pensamentos se encontram aqui no homem, pois aqui é o reino dos céus, aonde Deus habita, pois este é o templo de Deus. Repito, aonde Deus habita. Deus é a palavra que se encontra no reino dos céus, que se encontra exatamente aqui. Neste caso, não há como negar a realidade. Matemática simples. Se o homem traz a palavra em si, ele é o próprio Deus, pois no princípio a palavra estava com Deus e a palavra era o próprio Deus. Não há como negar estas evidências, meu querido amigo. Você não aceita esta verdade? Então, veja por você mesmo. O que consta no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 17, disse Paulo, como está escrito: Deus traz à existência as coisas que não existem. Espera aí. Esta é a descrição do ser humano se utilizando da fé, pois no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 42, afirmou Jesus: vê, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Os seres humanos, eles trazem à existência as coisas que não existem através da própria fé. Esta é a descrição da pessoa de Deus. Pois foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Sim, meu amigo, não tem como negar as evidências, pois no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, disse o apóstolo Paulo: nós, porém, temos a mente de Cristo. Disse Paulo: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Sim, o apóstolo Paulo compreendeu que ele e Cristo eram apenas a mesma pessoa. Matemática simples. O homem e Deus são um só. Pois no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que a palavra se fez carne. Neste caso, você é Deus, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Neste caso, podemos entender perfeitamente que há uma grande diferença entre Deus agir através da fé do que Deus agir conscientemente através do Espírito. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7, disse Jesus que o que é nascido da carne é apenas carne, mas o que nasce do Espírito se torna um Espírito. Quando o Verbo se fez carne, ele precisou agir através da fé para trazer à existência as coisas que não existem. Mas uma vez que você vier a despertar da sua verdadeira identidade espiritual, que é Deus, que é o Espírito, então você não precisará mais da fé. Pois a fé é a certeza das coisas que não se veem. Mas o próprio Deus conhece absolutamente tudo. Nisto podemos entender por que você precisa despertar do Espírito na carne, pois desta forma Deus estará recuperando a sua verdadeira consciência através do corpo. Pois quando o Verbo, que é a palavra, se fez carne, ela perdeu a sua autoidentificação através do corpo. E desta forma podemos entender por que você não é capaz de se reconhecer através do Espírito, ou seja, da pessoa de Deus.
porque a partir de então você passou a acreditar que você é apenas o corpo. Mas, veja bem, você não é o corpo, pois no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito. Então o corpo é criado. O corpo é apenas as vestes do Espírito de Deus. E se você não é o corpo e sim o Espírito de Deus, não há como negar que você é Deus tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Por isso, diz as Escrituras, desperta tu que dormes. Repito para finalizar, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Você traz a palavra em si simplesmente porque você é o próprio Deus, que se encontra dormindo na carne, pois a palavra se fez apenas carne neste lugar.